Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço televisivo semanal de debate livre e democrático, transmitido para mais de 300 cidades do Brasil através da Connect TV, para 100 cidades paranaenses através da nossa gloriosa Rede TV Paraná e para o mundo inteiro por todas as plataformas digitais. Sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão dessa semana. E já começo apresentando, eu aqui de Portugal, chamando lá na minha extrema-direita, Silvio Brauná, diretamente de Massachusetts. Muito bem, agora você aprendeu. Tem um monte de gente que está aqui há anos e não consegue falar Massachusetts, fala Massachusetts. Mas é um prazerzão, viu, estar aqui mais uma vez, junto com você, com toda a Connect TV, também a Rede TV lá no Paraná, direto aqui da minha Milford, hoje, segundo dia de verão, temperatura agradabilíssima, 22 graus, o professor Pilão está com um visual maravilhoso lá, deve estar frio em São Paulo, né? Não está frio, não é, professor? Mas aqui, meu amigo, como a gente tem uma pauta cheia hoje, vamos lá, afinal de contas, o Brasil copia a América. A coisa aqui está tão igual quanto aí no Brasil. Vamos repercutir isso hoje, viu, Eudes? Tem muita coisa para falar essa semana aí, uma semana cheia na política mundial, inclusive com o nosso querido presidente do Brasil, visitando outros países, está aqui na Europa, todo pimpão. Mas vamos lá, professor Pilão, diretamente de Terras Brasílias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eudes. Abraço a você, abraço ao Silvio, ao Jefferson, lá na Connect TV, e a nossa audiência, tanto em São Paulo, aí pela Connect TV, como lá no Paraná, pela Rede TV, e também pelas plataformas, né? Eudes, você está falando do nosso amigo Lula, ele foi lá abençoar o Papa. Ele foi lá dar bênção. Ele deve estar assim, essa hora. Ave a vida, amém. Com o Papa. Não é fraco, não. O cara não é fraco, não. Mas vamos lá, que nós temos muita coisa para falar, Eudes. Um abraço por enquanto. Eu tenho até medo de aparecer uma notícia do tipo assim: Papa Francisco se confessa com Lula, porque é só o que falta. E na hora que acontecer, eu nem me surpreendo mais. Jefferson, diretamente da capital, a capital da região oeste da Grande São Paulo, diretamente de Araçariguama. E na Grande Araçariguama existem outras cidades: Osasco, Sorocaba, Barueri, Campinas. São tudo bairro. Essas cidades pertencem à Grande Araçariguama. Subdistrito. Muito boa tarde, Eudes, professor Silvio, os amigos da Connect TV, da Rede TV do Paraná. Uma alegria estarmos juntos para mais um X da Questão. Muito bem, pode trazer as pautas então direto para esse nosso programa de hoje. Muito bem, então iniciando a pauta de hoje, TSE decide futuro eleitoral de Bolsonaro. Moraes suspende julgamento de Bolsonaro no TSE. MPE pede inegibilidade. O julgamento, só para informação dos nossos telespectadores, será retomado na próxima terça-feira, dia 27, para o comentário dos colegas. Pilão, quero começar com você hoje, professor. Eu vou até começar fazendo a pergunta que é, vamos dizer, a que é o X da questão de verdade. Você acha que tem alguma chance do Bolsonaro não ficar inelegível? Não. Para a gente dizer que não, costumava falar minha avó que impossível é Deus pecar, né? E o resto tudo é possível. Então, existe a chance, claro, mas ela é ínfima, né? Se não for condenado à inegibilidade agora, em função do que o corregedor-geral do TSE, o Benedito Gonçalves, é o Benedito de novo, lembra dele? Dos tapinhas no rosto do Lula, ele. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Então, se ele não conseguir agora, ele vai arrumar uma outra, porque tem um monte, né, para tentar deixá-lo inelegível. Se ele ficar inelegível por este motivo, é um absurdo total, porque ele não fez absolutamente nada de errado. Nada, zero. Por quê? Porque ele chamou o pessoal das embaixadas, ele pode, é presidente, e foi conversar com os presidentes sobre a mesma coisa que o Fachin fez
uns meses antes. O Fachin fez isso uns meses antes, dizendo, olha, eu quero que vocês mandem aqui representantes, porque estão dizendo aqui que, olha, não sei, e ele chamou e falou, olha, o que eu vejo é assim. Ou seja, ele expôs como ele entendia as coisas naquele momento, falou mal das urnas, como ele falou durante um monte de tempo, mas isso não significa dizer que ele esteja fazendo propaganda para ele. Ele está falando a respeito da forma do pleito. Ele estava reclamando da forma do pleito. E aí o que ele está tentando condená-lo é por uso e abuso de poder político a favor dele na eleição. Ora, meios de comunicação, quem transmitiu foi quem quis. A fala do presidente, ele pode falar o que ele quiser. Ele tem livre-arbítrio para falar, claro que ele responde pelo que falou, mas inegibilidade por isso é impossível. Sem contar que o processo está desvirtuado, né, Lula? Oi, eu digo, olha, já pensou, rapaz? Sem contar que o processo é sacanagem. Pô, me xinga de outra coisa aí, pô. Sem contar que o processo já está com problemas, porque eles foram embutindo mais coisas na ação, e pelo que consta do julgamento anterior, lá da nossa amiga Dilma, foi anulado o julgamento porque tinha mais coisas que foram postas depois de fechado o processo. E é o que está acontecendo com ele. Quer dizer, ele ser inelegível agora é só sacanagem. Pode, claro que pode, mas é só sacanagem. Mas vamos arrumar alguma coisa assim, alguma coisa vamos arrumar. Lembrando que tudo isso acontece porque a gente tem público aqui de Portugal que assiste, né? Brasileiros que de repente também estão em outros lugares do mundo e que faz tempo que não tem muito contato com as coisas, só para entender. A justiça brasileira quer deixar inelegível, por esses motivos explicados pelo professor Pilão, é a mesma justiça brasileira que soltou um traficante semana passada, encontrado com cocaína, réu confesso, integrantes de facção criminosa, tramitado em julgado. É a mesma justiça que mantém o Mauro Cid, sabe o tal do Mauro Cid? Mantém ele preso por causa de uma teórica falsificação de carteirinha de vacinação. Mas está o Cabral livre, né? Sérgio Cabral está livre. 200 anos de cadeia já. 400. É o dobro, professor. Só para deixar claro que nós estamos falando do mesmo país. E passar a bola lá para o Silvio Braunar. Silvio, dá para achar que eles vão ter um pingo de vergonha na cara e vão, de repente, falar, puxa, aqui nós forçamos a mão. Porque eu acho que, se não for dessa vez, eu concordo com o Pilão. Eles não vão deixar o Bolsonaro elegível, e o Bolsonaro meio que já sabe disso. Eles já trabalham com um plano B, um plano C e tal. A gente falou isso durante, eu acho que o programa da semana passada, a gente chegou a conversar com isso, ou se eu estou me enganando, talvez eu esteja enganado, porque eu fiz uma entrevista essa semana com o Coronel Tadeu, e eu perguntei a respeito disso para ele. Então, Silvio Braunar, dá para acreditar que a justiça do Brasil vai ter um pingo de vergonha na cara? Aquela será justa? É essa a pergunta? No programa da semana passada eu falei sobre o copia e cola do DOD, né, o Departamento de Justiça do Brasil, com o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos. Estão fazendo a mesma coisa com o Trump aqui, a mesma, assim, os assuntos e os aspectos são diferentes, mas é a mesma agenda, né, que eles estão acometendo para poder incriminar, né, e judicializar todo o processo para poder fazer com que ele fique inelegível aqui. E procuram o bastante, mas muito mesmo, muito, como diria a minha avó Quitéria, pelo em ovo, e de repente eles estão aí no Brasil encontrando, toda vez que eles cavucam, procuram, eles encontram um pelinho e um ovo diferente, você entendeu? Então, eu acho muito complicado, muito difícil, mas tem um negóciozinho para a gente colocar dentro disso, que é justamente sobre a avaliação
ética e moral desses nossos ministros aí da Justiça com respeito ao que ocorreu com a Dilma. Então, eles estão se pegando muito em certos aspectos que não funcionam. Aliás, que deliberaram em favor da Dilma, tanto é que ela foi cassada, porém ficou elegível. Elegível, né? E o que a Constituição dizia naquela época, que ela não poderia ficar elegível por 8 anos, que é o que eles vão tentar fazer agora, é buscar uma outra forma, ou seja, e dar uma voltinha, você entendeu, para achar um outro motivinho para poder concretizar essa fixação, lembra da música da Paula Toller? Fixação que eles têm pelo Bozo. Meu amigo, é muito complicado a vida dele, mas como você mesmo, Eudes, já falou, o próprio Bolsonaro já está trabalhando com essa métrica, você entendeu? De 8 anos, pelo menos. Ele falou assim, olha, eles não vão conseguir me deixar inelegível pela vida toda. E ele tem, sim, muito poder. Não, eles não vão conseguir. Isso aí eu não acredito. Né? Porque, como a gente estava mencionando aqui antes de começar o programa, tudo passa, como diria aquela música do canhoteiro Chico Buarque, você entendeu? Vai passar e as coisas tendem a ser retomadas. Eu não sei se vai existir Brasil até lá, né? Vamos lá. Independente do que a gente considere filosoficamente, as nossas opiniões e tal, não há país com troca, principalmente país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, que tenha troca de governo, troca de comando, quando o país está acertando na economia. Até esse momento, o governo só tropeça nas próprias pernas. Mas, por pior que eles sejam, e eles são muito ruins, vai haver uma onda de crescimento nos próximos 2 ou 3 anos no mundo inteiro. Acabou a pandemia, primeiro item. Segundo item, a guerra chegou num limite agora que o Putin está recuando, já está dizendo que mandou lá um tratado para a Ucrânia e que a Ucrânia rasgou. Quer dizer, está havendo um namoro aí, vamos dizer, um início de namoro para que haja o fim da guerra. Com esses 2 itens, fim da pandemia, com o fim da guerra, as inflações controladas, que estão sendo controladas no mundo inteiro, os juros baixando no mundo inteiro, é natural que a gente entre num ciclo de desenvolvimento. Nenhum ciclo é para sempre, mas é natural. A gente pode falar aí de 5, 6, 8, 10 anos de crescimento geral do mundo. E o Molusco, tudo que ele tem de incompetente, ele deu de sorte lá na primeira vez que foi presidente, que ele pegou o boom das commodities, a gente lembra dessa história toda. Ele pode sim pegar um momento favorável para ele, que ajude nessa estabilidade, e com essa estabilidade, e com o sangue no olho que eles estão, eu acho sim que eles podem inventar regras e deixar o Bolsonaro elegível para sempre, se não for para cadeia. Se não for para cadeia. Mas, vamos deixar isso, tudo isso que eu estou falando são ilucubrações, é assim que fala, né? Palavra bonita, não sei se eu falei direito. Mas são teorias ainda, mas é bom ficar atento. Vamos para o segundo tema, Jefferson. Viu, Eudir? Só uma observaçãozinha, pera um pouquinho só, Jefferson. Na verdade, o Lula realmente tem muita sorte, porque o clima está favorável para crescimento, sim. E sem contar que ele recebeu a herança bendita vinda do governo anterior. Ou seja, o que tem de resultado positivo hoje é 0 por conta dele. E é 100% por conta do governo anterior, do governo Bolsonaro, né, que terminou agora. Então, ele pegando a casa como está e pegando o mundo como deve ficar aí, provavelmente no próximo ano já, ele reelege e fica no mínimo 8 anos no poder. Isso é certeza. Eu vou duvidar do professor, eu vou discordar do professor, que ele vai surfar até onde der. Ele não tem nenhuma política, ele não tem um caminho plausível de desenvolvimento e governança no país. Então, eu acho que aí ele vai morrer afogado, ele vai cair da prancha já já. Eu até gostaria, porque você sabe que não é muito... eu não sou muito amigo dele, né? Não gosto muito do perfil do Lula.
Mas o Brasil, eu entendo que o Brasil é só não atrapalhar muito, que ele vai sozinho. Ele não precisa de ter plano, não precisa de nada, ele vai sozinho. É só você pegar o que está acontecendo com tudo que ele está fazendo. Então, como deixou legal no final do governo passado, isso não atrapalha em 6 meses, que é o que está acontecendo hoje. Em 6 meses você está andando a mesma coisa que você andava, por mais que eles fizessem coisa errada, né? E eu adoraria, de verdade, eu não sou daquele que torce para tudo dar errado. Não, eu adoraria que a economia fosse bem, eu adoraria que o governo tivesse seus acertos, eu adoraria que o ciclo de crescimento do mundo atingisse em cheio o Brasil e que, mesmo com tudo isso, as pessoas entendessem que o projeto de poder da esquerda de hoje, e eu não vou generalizar, pode ter uma esquerda mais soft, que tem um projeto menos raivoso do que esse que está aí, então, de repente, poderia, mesmo num crescimento desse, ter uma troca de comando, entendeu? Ter uma troca vamos dizer, de filosofia, que a direita voltasse e desse prosseguimento a isso. Mas tudo isso, como eu falei, fica no campo das hipóteses por enquanto. Jefferson, por favor, o próximo tema para a gente. Olha, só dando mais um pitaquinho rapidinho, o Geraldo Alckmin e o Márcio França estiveram em Barueri, aqui, estado de São Paulo, no último sábado. E foi falado de um projeto político de poder do PSB. Então, observem o Alckmin, porque muito quieto é sempre algo a se observar, tá bom? Vamos para o próximo tema, então. Zanin é aprovado no Senado por 58-18 e advogado amigo de Lula será ministro do STF. Defensor do petista na Lava Jato conquistou classe política e ficará na corte até 2050, para o comentário dos nossos colegas. Eu vou falar de verdade. Ó. Hoje eu estou fazendo um programa de home office da minha casa, aqui em Faro, Portugal. E aí eu vim, me preparei para o programa, tomei um banho, penteei o cabelo, passei perfume e tal, e coloquei uma camiseta preta de propósito, porque é luto. E eu abro os comentários falando que é o seguinte, não é nada, eu não sou nenhum ignorante de não saber separar. Eu vou dar um exemplo muito claro. O Dr. Lindenberg, pessoa, é um dos maiores juristas, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Da nossa região, então, da região oeste da Grande São Paulo, mas com folga. Ele é talvez o maior da história. Ponto. Ele defende, ele faz especializado em júri, defesa de pessoas que cometeram crimes. Ponto. Eu separo uma coisa da outra. Eu não acho que por causa dele ter defendido pessoas, que é uma prerrogativa da advocacia e tal, ele seja do crime, ele seja do mal. Tá entendendo? Eu separo. Qual é a diferença? Não é que o Zanin defendeu o Lula num caso ou no outro. Não, o Zanin se tornou o maior representante do anti-lajavatismo. Eu estou falando em termos jurídicos. Ele era o grande expoente do anti-lavajatismo. Ou seja, tudo que a gente espera, tudo que a gente acredita, tudo que a gente imagina que seja o bom para o Brasil, que é o combate à corrupção e tal, ele defendeu o contrário. E aí agora ele vai para uma corte que está se demonstrando desequilibrada e poderosa a ponto de um cara, qualquer um deles, com uma canetada, a gente tem visto isso, com uma canetada só, mudar o destino da nação. A gente está vendo isso todos os dias. Então, é complicado. A gente já tem aí, né, falando ainda a respeito dessa parte da justiça, o doutor Ives Gandra Martins, que eu tive o prazer de entrevistá-lo, é um cara que discorda de como a justiça brasileira está sendo conduzida. Um dos maiores juristas da história do Brasil. Talvez a maior referência dos últimos 30 ou 40 anos no Brasil. E ele está sendo perseguido pela imprensa por emitir as opiniões. Está vendo como as coisas estão sendo pressionadas por um caminho ruim? E aí o Zanin virá
ministro do STF, é como um tapa na cara da sociedade, tipo assim, ó, é nós que manda em tudo, perdeu, mané. É assim, né, que o outro lá, aquele marginal falou, não é? Perdeu, mané. É isso, mais uma vez, perdeu, mané, nós que manda. Essa é a linguagem que essa turma do governo do PT tem utilizado com a sociedade. Silvio Braunar, tá revoltado também? Não seria a palavra. Na verdade, é desgostoso, é completamente, sabe, sem esperança nenhuma a respeito de desenvolvimento. De novo, aqui eu tô com problemas aqui de áudio, né? Porque todo mundo resolveu trabalhar aqui na vizinhança hoje. Então vou ser rapidinho. Não tô revoltado, não. Eu tô simplesmente desapontado com o caminho da elite brasileira, que sempre mandou. Ela sempre mandou os candidatos para o povo sancionar, mas pelo menos tinha-se uma questão de ética mais antigamente. Estou falando da Suprema Corte, da Suprema Corte lá dos anos 70, com nomes maravilhosos, onde você ouvia quando o ministro do Supremo iria falar, você não tinha tanto contato, você parava para prestar atenção, porque ali estava a maior autoridade no assunto em termos de justiça no Brasil. E hoje o que a gente vê são sempre os amigos, né? Os amigos dos amigos, o amigo do meu pai, você entendeu? E é assim que a banda toca e vai tocar. Quem não é pertencente a essa elite, né? Eu estou falando aí na questão de justiça, na questão de política. Quem não pertence a esse caso aí, que foi o caso do ex-presidente Bolsonaro, ele veio lá, ele foi um entrão, aí o pessoal falou, peraí, esse cara ele não pertence. Então já fizeram o possível desde o primeiro dia dele para que ele passasse mal no cargo, até que terminou do jeito que terminou. Então, não vejo, é desesperança. O meu resumo para isso é: acabou. E, como aquele ministro lá que você acabou de mencionar, né, o Barrosão, né, perdi. Eu sou um mané, como todo o povo brasileiro. É essa a sensação que eu tenho. Ô Pilão, você se sente um mané também nessa história toda? Que é essa sensação que a gente fica mesmo, esse linguajar vulgar, e a gente pode até usar uma expressão que era famosa, não sei se hoje em dia se usa aí, quando deu PT, né? Tipo, deu perda total, ou PT, saudações, tipo, já era, não adianta brigar. É isso? PT, saudações? É mais ou menos isso, sim. Eu só não sou tão desesperançoso assim, mas existem motivos e graves para isso, né? Com relação ao Zanin, eu acho que o principal problema aí é o ético mesmo, né? Porque o Lula pode indicá-lo, não tem nenhum problema, pode indicá-lo. Ele é um advogado, ele jamais vai indicar alguém que não seja amigo dele, isso é fato. Mas ele não precisa de indicar alguém que, além de amigo, além de frequentar sua casa, é advogado dele há 20 anos. Quer dizer, é irmão, né? Porque o advogado sabe absolutamente tudo de você. E aí você coloca um sujeito desse lá na Suprema Corte. É um problema muito sério, mas se a gente for verificar, eu disse, sabe quem é que ele vai substituir? O Lewandowski. E por que o Lewandowski estava lá? Porque a mãe do Lewandowski era amiga da Marisa. Ambas iam no mesmo cabeleireiro, Lula e Lewandowski tomavam chopp juntos no boteco, aí ele foi para o Supremo. Então, veja, é uma pena, mas é isso, se você pegar, é assim, né? O Barroso era advogado do PT e ele está no Supremo. Então, quer dizer para essas pessoas que eles não podem votar de maneira tendenciosa, é impossível. E é impossível, não é nem uma questão de dizer assim, não, eles estão votando por causa do... Não, é porque é a forma deles pensarem. As pessoas que estão lá têm essa forma de pensar. Eles têm a forma de pensar de que o que vale é a amizade, os amigos me dão tudo, eu tenho todas as benécias por causa dos meus amigos, eu tenho que manter esse status quo. Enfim, é a forma deles pensarem, porque é assim que eles chegaram lá. E isso vai se perpetuando. É uma pena, realmente é uma pena, é desesperançoso, mas eu acho que uma hora tem que parar, né? Uma hora tem que parar. Vamos ver quanto tempo isso demora. Mas é uma questão ética muito feia. O que eu queria saber é o seguinte, chega um processo do Lula lá. O Zanin vai julgar o Lula?
Dá, né? Não dá. Nada contra a questão do Zanin. Eu acho que ele tem todo o direito, embora não ache que tem esse notório saber que a gente cultuaria, né? Que diz o Silvio, né? Vai falar um ministro do Supremo, né? Não tem esse notório saber, mas é muito bem articulado, fala muito bem, é muito inteligente. E tem mais, né? Ele vai ter que julgar o Moro. Como é que ele vai fazer para julgar o Moro? Eles estiveram frente a frente e o Moro, quando estava lá no Paraná, virou para ele e falou assim: olha, eu sou cicalha aí porque eu não deixei o senhor falar, seu advogado. E aí ele vai falar o quê pro Lula? Você se calha aí, seu peão, porque o ministro agora sou eu. É um completo absurdo, né? Dizem os especialistas que é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Naquela época lá o Moro era suzerano, hoje ele é vassalo, né? Você imagina essa situação que o Moro se encontrava ontem, né? Ontem, lembrando que esse programa é gravado na quinta-feira e a gente está falando dos episódios de ontem, mas o Moro tem que falar com todo o dedo, ele fez as perguntas que tinha que fazer, tá? Mas ele teve que usar um linguajar todo preocupado, tal, porque corre o risco, sim, de no futuro, e você imagina uma situação, e não tô falando, aqui não é nenhuma história muito folclore, do Moro responder algum tipo de processo que ele vá para a prisão, e que caia o processo, e lá o voto de Minerva seja do Zanin, se mantém ele na prisão ou não. Porque o Moro, o Dallagnol, o Bolsonaro, não pensem que o objetivo é só deixar inelegível, fazer perder o mandato. Não é. Eles querem fazer perder o mandato, destruir a família, destruir o legado, destruir a história, reescrever a história, como eles tentam reescrever a história do próprio Lula o tempo todo, eles querem reescrever para o mal a história da Lava Jato e desses caras, e, em última instância, eles querem prendê-los. E vão torcer para eles serem mortos na cadeia e vão comemorar na internet. Olha o que eu estou falando. É grave, sabe por quê? Porque, eu vou falar, eu adoraria ver o Lula o resto da vida dele preso. Eu. Por quê? Porque eu acho que ele foi o maior picareta, vagabundo, salafrário da história do Brasil. Ponto. O Lula, eu nunca desejei, nem desejaria, eu gostaria que alguém o matasse, coisas desse tipo, que os caras desejam e comemoram. Então, nós estamos falando de uma coisa muito grave. E aí eu vou falar, não é uma coisa de que a esquerda é má, a direita é boazinha. Não. O problema é que os líderes, ou a maior parte dos líderes da esquerda, tem essa maldade, essa perversidade na índole. Os líderes. Não é, tem gente de esquerda, eu tenho grandes amigos de esquerda, não é um ou outro. Muitos. Não, eu tenho. Eu tenho. Gente que eu deveria ter sentado, gente que eu já sentei para conversar, e o cara mostrou coisas que eu não concordo muito, mas entendo que essa abordagem também possa funcionar filosoficamente. Coisa que da esquerda para a direita nem sempre é possível se fazer. Não, mas foi prometido naquela entrevista que foi vazada, né? Que alguém gravou lá para vazar, dele falando aquela expressão, quero que o Moro FO, né? Né? Então, ali já está prometido. Qual é o lance? Não tem muito que se esperar desse sistema que aí está com respeito a essas personalidades que foram importantes no governo passado. E a gente tem que fazer uma observação aí do passado do Moro lá, que ele foi
É aquele lance, né, do cara que é popstar e tudo mais, porque no momento ele estava na crista da onda, como se dizia antigamente, né, Eudes? E aí ele quis trucar com o próprio Bolsonaro, aquela coisa de eu sou muito mais... Era para ele ser o ministro do STF. Exatamente. O Moro era para ser um dos ministros do STF Já. e dar alguma tentativa de equilíbrio à casa. E já era. Bom, perdemos e provavelmente o Bolsonaro não teria perdido a eleição. Também tem isso. Porque não teria saído na imprensa aquela reunião. E é aquela reunião que veio desencadeando, né? Uma coisa foi puxando a outra, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Próximo tema, Jefferson. Equipe econômica vê boicote do Banco Central e Campos Neto em decisão por muitos juros. Meu Deus do céu. Havia expectativa de que Copom adotasse um tom mais suave e agora se fala em declaração de guerra, porque o Banco Central manteve a taxa de juros. Para o comentário dos nossos colegas. Vou jogar no peito de quem mais conhece o assunto aqui. Professor Pilão mata no peito e desenvolve a jogada. Não, na verdade, esse é muito fácil, né? Não iria mudar agora. Aliás, deixa eu fazer uma outra observação antes disso. Se tivesse dado sequência ao que tinha sido feito no ano passado, sem falar as besteiras que falou, já teria baixado. Mas em função de ter montado o arcabouço fiscal, em função de ter feito aquela PEC que abriu o teto de gastos, em função de ter falado o que falou, não tem outra coisa para ser feita nesse momento. Porque se você pegar o núcleo da inflação, ele continua aí ativo, então não dá para você mudar agora. Aí muitos dos que estão nos assistindo agora podem falar, mas é um absurdo os juros do Brasil. Realmente, 13,75%, se você falar para alguém que você tem 13,75% de juros, o sujeito fala que é agiotagem, né? Mas aqui no Brasil, 13,75% é juros mensal do cartão de crédito. Então, isso significa dizer o seguinte, que 13,75% ao ano da Selic, que é o que todo mundo reclama, essa aí ninguém paga. Todo mundo paga mais do que isso. E por que pagar mais do que isso? Por causa do risco. O sujeito sabe que o risco do Brasil é muito alto. Ele não vai pôr o dinheiro dele aqui, porque aí, de repente, resolvem que não vai entrar no arcabouço fiscal... Não vai entrar, por exemplo, a questão da educação, que não vai entrar no arcabouço fiscal, por exemplo, o negócio da enfermagem, que não vai entrar a ciência e tecnologia. Ou seja, estoura gasto, não tem jeito, a inflação vai explodir, porque ou você vai ter receita para isso, e se tiver crescimento terá, ou você vai ter inflação, não tem outra solução. Só ajudar nessa nossa conversa aqui. Taxa de juros pelo mundo. No Japão está menos 0,1. Na Suíça está 1,75 ao ano, tá? Coreia do Sul, 3,5. Aqui em Portugal está 3,75. E aí, eu estou falando porque tem uma crise nesse momento em Portugal relacionada às prestações de habitação, porque elas foram muito majoradas, porque ela é utilizada à base do Euribor, e ele ficou alto, mas o spread bancário ficou muito acima do que os portugueses estão acostumados a pagar. Então, tem prestação que aumentou aí, chegou a aumentar em torno de 40% a 50% a prestação de uma casa. Você imagina, o cara pagava, sei lá, 1.000 euros, está pagando 1.500 agora. Estou dando um exemplo qualquer. Pagava 300 euros, está pagando 450 agora. E sabe qual é a previsão para julho? Mais um aumento. Aí vocês vão querer falar para mim que a Europa está errada na gestão, e se a gente olhar na média, né, vou citar os países aqui, ó. Citei a Suíça, posso citar outros países da Europa aqui, que tem essas taxas aí entre 2% e 4% e pouco por cento. Aí quem está certo é o Brasil, que tem juros, por exemplo, de cartão de crédito a 13%, 14%, 15% ao mês. Então, é brincadeira. E nessa lista aqui, só para que vocês tenham, essa que eu puxei agora aqui, a Argentina, os juros anual está 97%. Mas o Lula falou que a economia lá está, ó... Tá bombando, né? Tá bombando.
Me ajuda aí nessa conversa, vai. Como é que tá os juros aí? Não, aqui tá... Os juros aí nos Estados Unidos está 5,25. 5,25, exato. A inflação ela deu uma certa estabilizada agora, porque o governo teve que correr atrás. Ele estava com um grande problema aqui com o déficit fiscal anual. Déficit, é difícil essa palavra, até em português é difícil. E ele conseguiu aí uma parceria, né, bipartisã aqui, entre republicanos e democratas, que ia estourar o teto. E o que ia acontecer? Seria a primeira vez que os Estados Unidos iria dar um calote na dívida. Seria a primeira vez. E ele conseguiu aí um adendo aí de cerca de 3 trilhões de dólares, né, para poder dar uma robustada na economia. E aí o Federal Reserve aqui, que é extremamente independente, aliás, não há governo que consiga mexer no Federal Reserve, que seria o nosso Banco Central aí no Brasil, que é independente, que sofre pressão para chuchu, mas que nem o que o Federal Reserve faz e fala, está falado e o governo tem que seguir, não tem discussão, não se discute a respeito disso. Então, ele conseguiu esse dinheiro aí para poder dar uma escalonada, ou seja, postergar a dívida, você entendeu? Para não explodir, porque isso não iria só afetar a economia brasileira, a economia americana, como iria afetar a economia mundial em escalonada, né? Iria de cima para baixo, iria destruir praticamente toda a economia global. E o nosso atual mandante do país aí, ele está flertando com os chineses para poder mudar a moeda e tudo mais. E tudo isso aí ocasiona isso que o professor Pilão acabou de fazer. Olha, não tem como o Banco Central baixar os juros, porque há uma insegurança fiscal gigantesca. Eles não têm o provedor, o fomento para poder fazer com que a economia... Eles não têm uma linha para dizer para o mercado que é o seguinte, ó, a gente está nesse caminho, vocês estão vendo qual o caminho que a gente está pegando aqui para poder ter a confiança do investidor exterior. Então não tem como, o risco continua grande, inclusive o Brasil já foi rebaixado mais uma vez, aquelas tabelas, né, que existem no mercado mundial, mais uma vez ele foi agora para a categoria B. Você entendeu? BB, quer dizer, já é abaixo do padrão normal de desconfiança por parte do mercado externo. Eu diria para você que é muito complicado. Se você não tem um desenho tático da estrada que você quer pegar para poder mostrar para o mercado, não adianta, a economia é globalizada. Porque, olha, a gente está fazendo isso pensando no povo. Não, vírgula. O mercado não quer saber de povo, ele quer saber do retorno do seu investimento. É isso, você entendeu? E a coisa realmente não vai ficar fácil se continuar essa pressão para o Banco Central. Esqueci o nome do presidente do Banco Central aí, o Costa, né? Campos Neto. Na marra, nós temos exemplos aí de economias que, bom, o Eudes acabou de mencionar, que fizeram baixar os juros. A Argentina é uma delas. Sabe? A Venezuela lá atrás era outra, você entendeu? Na marra, foi tudo na marra que fizeram para poder fazer o agrado da política falatória desse atual comandante aí brasileiro. Não vejo muita... Não vejo com muita... Não, eu não vejo eu não entendo nada. Quem entende isso é o professor Pilão, você entendeu? Mas a minha visão, o meu respiro a respeito disso, do que eu sinto a respeito disso, é que o final disso aí é trágico. É a inflação estourando, sim, se eles conseguirem finalizar o que eles estão tentando, que é baixar os juros na marra e sem lastro absolutamente nenhum de desenvolvimento da economia. O Campos Neto tem mandato até 2024, então ninguém vai conseguir mexer com ele. O que o Lula vai fazer, e ele já está, vamos dizer, através da retórica, das falas, ele já está preparando isso, é mexer na lei de novo para não deixar o Banco Central independente. Todos os dias ele bate no Campos Neto. Hoje, se não me engano, ele declarou que esse sujeito aí está prejudicando a economia do Brasil deliberadamente. Ele tá, a treta dele não é com o Campos Neto.
Não é pessoal. Ele está criando uma história para ele conseguir mexer na lei. E é muito simples, o ano que vem tem eleição municipal. Todos esses deputados, senadores, têm os seus espaços nas suas regiões, e aquela história assim, poxa, você vê aquele senador lá, aquele deputado lá, que está junto com aquele cara que deixa os juros altos, ó a retórica, porque é um assunto que nunca foi discutido abertamente, com essa ênfase que está sendo discutido. Ele está transformando um discurso ou uma discussão técnica numa discussão política para criar uma circunstância para mudar a lei de novo. Eu não sei nem se pode isso, como é que não pode, porque foi recentemente aprovada essa independência do Banco Central. Entendeu? Que todos os países decentes de economias abertas do mundo trabalham dessa maneira. E ele está criando um discurso para voltar atrás. Estou falando bobagem, professor? Não, não está não. E aí a questão aí é mais embaixo, né? O Campos Neto não está errado, não, ele está certo. Foi considerado o melhor presidente do Banco Central nos últimos 2 anos. É o que nós temos de melhor, é o que está dando ainda sustentação para o Brasil. Na verdade, o que o Silvio estava falando, que é o tal do rating, né? Ele é feito aí pela S&P aí nos Estados Unidos, o Silvio, mas também outras 2 empresas fazem isso, e eles atribuem nota. Essa nota vai desde D, que é a pior coisa do mundo, até o A, né? Triplo A e triplo B e assim vai. O Brasil hoje está com BB-. Não é BB, não, ele está com BB-. Ou seja, isso é considerado como risco de investimento. Ele tinha, antes da Dilma, ele tinha o que... BB-. Provavelmente, se BB- deve diminuir o risco. Tá sem som, você tá sem som. Você tá sem som. Eu que desliguei. Que eu falei assim, será que não é BB+? Porque se levar o Lula para essa reunião, eles vão descobrir que o Brasil é BB+. Mas aí que tá, tem que beber menos para ver se melhora, essa é a ideia, né? Mas enfim, são as empresas de risco, né? Então o Risco Brasil hoje, saiu agora semana passada que melhorou o Risco Brasil, não sei o quê. Não melhorou nada, continua do mesmo jeito. O que eles disseram é o seguinte, se continuar como está, deixa eu lembrá-los de novo, está como do ano passado. Exatamente. Se continuar como está, vai poder aumentar a nota, vai poder aumentar o rating, né, do Brasil. Mas, por enquanto, ele continua com BB-. Quando isso vai acontecer? Pode ser que aconteça hoje, pode ser que aconteça amanhã, como pode ser que aconteça daqui 2 anos. Eles ficam olhando para ver o que acontece, quais são as questões que estão acontecendo na economia brasileira. Aí, quando eles olham para o arcabouço fiscal, eles estão dizendo assim, bom, esse arcabouço é ruim pra caramba, ou coisa ruim da gota, mas é melhor do que nada. Esse arcabouço fiscal vai permitir que o Lula contraia apenas mais 0,6% de dívida ao ano, no mínimo. No mínimo. Ele pode contrair 2,5%, mas no mínimo 0,6%. Então, dentro dessa faixa, ele não vai poder sair disso. Então, ufa, tá bom, ele não vai estourar de uma vez, vai demorar um pouco para estourar. Então aí eles estão falando, olha, se fica assim ainda está razoável e tal. Só que não foi aprovada ainda a questão do arcabouço. Veio do Senado agora, que eles tiraram fora do arcabouço, que já é ruim, que é o capeta. Ainda tiraram de dentro do arcabouço, tiraram educação, tiraram Distrito Federal e tiraram ciência e tecnologia. Os 3 precisam de dinheiro? Claro que sim, só que é o problema do governo tirar de algum lugar e passar para isso. Tem que pagar a educação. Claro que tem. Então você tira de algum lugar e passa para isso. Tira, por exemplo, uns 4, 5 ministérios, que é suficiente para pagar. Isso que eu ia falar, professor. Como é que ele vai fazer isso se ele tem que agraciar a carreta furacão que colocou ele no poder? Claro. Isso não tem dúvida. Então são 37 ministérios. Porque o PT já deixou muito claro, isso é injustiça de vocês, vamos falar sério aqui. O PT sempre deixou muito claro que para gastar mais ele tem que tirar. E eles descobrem de onde tirar. É do povo. É dos impostos. E normalmente da classe média. Então, ele já tem a receita. A receita é: criam os campeões nacionais que pagam menos imposto, tem todos os benefícios. O BNDES vai lá, enche os caras de dinheiro a juros subsidiado pelos juros.
que nós pagamos, a classe média, vamos dizer que quem precisaria mais para ser empreendedor, paga mais juros do que os campeões nacionais, certo? Aí você estoura a classe média. Tem uma classe média cada vez menor, que é aqui que está, vamos dizer, quem realmente sofre com o crescimento ou a quebra do país. Porque esses bilionários aqui, faz diferença. E os pobres também não, né? Esses campeões nacionais não faz diferença. Não faz diferença. E o cara que é muito pobre, entende, é lógico, se ele chegar na linha da miséria, o cara passando fome, evidentemente que aí você está criando um outro problema. E não é esse o objetivo da esquerda, hein? Eles não querem a miséria. Eles querem pobres. As pessoas numa faixa de pobreza que dependa do governo para ele viver. Isso é uma maneira de comandar. Eu não acho... Tem gente que fala, a esquerda quer a miséria, a esquerda quer o que está acontecendo na Venezuela. Não, a esquerda não quer aquilo. A esquerda não quer aquilo. Ela quer campeões nacionais, uma classe média, quanto menor, melhor, que não pode ter 2 televisões, não pode esse tipo de coisa, e aqui embaixo, uma população que dependa completamente do governo, para a saúde, para a educação, para comer, bolsa isso, bolsa aquilo, porque essa turma aqui, quando ela é alimentada, ela fica no cabresto o resto da vida. E a nossa produção está me pentelhando aqui para a gente trocar de tema. Mas vamos só sacanear um pouquinho só o Jefferson, só para tentar, as pessoas que não entendem o que é isso de tirar fora do arcabouço, educação, seria mais ou menos como se no orçamento da sua casa não desse para pagar. Bom, se eu puser tudo lá, não dá para pagar. Aí você fala assim, então faz o seguinte, tira fora do que eu tenho para pagar, tira o aluguel, tira a escola do meu filho, tira não sei o que lá, que aí eu cumpro, mas só que você tem que pagar o aluguel, que senão você é despejado. Você tem que pagar a escola do seu filho, senão você não vai ter o filho estudando. Você tem que pagar a alimentação, senão você não vai comer. Ou seja, você tira fora, mas a despesa existe, ela não vai sair dali. Então isso significa dizer que vai acontecer o quê com o teto? Estourar mais ainda. E aí você quer que abaixe os juros. E neguinho vai mandar dinheiro para cá. Tá bom, fica esperando. Vamos lá, trocar o tema. Muito bem, agora vamos falar por um fato triste dessa semana. Um atirador entrou numa escola na cidade de Cambé, no Paraná, e matou 2 adolescentes. Esse atirador da escola de Cambé, ele é encontrado morto na prisão. Ele é um ex-aluno do colégio, tinha 21 anos. Ele matou 2 adolescentes no ataque da última segunda, dia 19. Paralelo a isso, nós também vamos falar que o secretário de Segurança diz que a PM vai reforçar o policiamento em colégios estaduais do Paraná. Segundo Hudson Teixeira, a PM usará militares que estão se formando para reforço do policiamento. Então vamos deixar agora para os 10 minutos finais do programa esse tema para os nossos colegas discutirem. O crime, a fatalidade do atirador que matou 2 adolescentes e também essa decisão da Secretaria de Segurança do Estado do Paraná. Para o comentário, colegas. Eu vou até pedir para os nossos colegas para que a gente restrinja esse tema à segurança pública e não politizar, diferente do que tem gente tentando fazer, para a esquerda ou para a direita. Acho que não é uma questão de se politizar. É muito mais a gente falar, talvez, dos nossos tempos, né? Essa juventude me parece bem problemática, e aí vão falar assim, poxa, mas todas as gerações, todos os jovens, né, foram enxergados como problemáticos, mas as crises existenciais que a gente está presenciando dessa garotada são bem diferentes, né, do que em outros tempos. A falta de valores pessoais, a falta de valores familiares, religiosos, a falta de valores de comunidade, de sociedade, família. Até a falta de medo. Eles não têm medo da lei, eles não têm medo. Muitos deles cometem esses crimes buscando fama. Olha o tamanho da futilidade, né? Então, deixo para os comentários de vocês, mas vamos focar bem em segurança pública. Silvio Braunar, que mora nos Estados Unidos e que é um país que, infelizmente, está, não vamos dizer acostumado, porque nunca se acostuma, mas viveu muito mais casos disso do que qualquer outro país do mundo até hoje.
Eu tenho os dois lados aqui nesse sentido, tanto aqui dos Estados Unidos quanto do Brasil, quando era criança, pré-adolescente. Eu estudei ali no Santo Antônio, na escola Professor Veríssimo de Matos, né? E lá, essa política que o secretário de Segurança Pública do Estado está falando em fazer, isso aí já existia na época do governo militar. As escolas, todas elas, em Osasco pelo menos, a gente tinha esses novos cadetes, estudantes de polícia militar e tudo mais, porque eles vêm de outras localidades, eles eram estabelecidos nas escolas, e não era um programa por causa da violência, é que se juntava essa necessidade de ter aposentos para esses novos policiais, desses cadetes, né, com a necessidade de se manter uma ordem, principalmente nas partes mais periféricas. O Veríssimo de Matos é ali, no Santo Antônio, numa área bem periférica, e obviamente que isso ajudava muito. Aliás, esses policiais, eu tinha lá meus 11, 12 anos, uma coisa assim, esses policiais nos ajudavam muito. A primeira vez que eu vi uma arma de fogo foi com um policial, e ele me falou uma coisa que eu jamais esqueci até hoje. Nossa, isso aqui é uma arma de fogo. Ele tinha um 38, né? Na época era 38, hoje são automáticas e tal, não sei o quê, 9mm. O que ele fazia, né? Que ele falava pra gente: olha, ela não oferece perigo nenhum quieta sozinha, então não mexa. Se você tiver um pai que tem, não mexa, ela não faz absolutamente nada para ninguém. Quem faz é a pessoa mal estruturada, mal educada, você entendeu? Essa pessoa violenta. No quesito da violência desse praticante, que nos Estados Unidos é sim uma coisa que de certa forma, triste eu falar isso, mas é corriqueira nas escolas, porque nós, como você mencionou, Eudes, nós temos aqui um grande problema de adolescentes, né, com problemas de saúde mental mesmo, sabe? Por causa do desgarramento familiar, a estrutura familiar que há muito tempo vem sendo corroída. E no Brasil é uma coisa que não se observava antes, por causa da internet. Mas já acontecia no Brasil também esse tipo de situação de agressividade e crimes cometidos em escolas. É que a gente não tinha a nossa mídia atual, o que seja, né, a grande mídia, vamos colocar assim, dando destaque a esse tipo de coisa, porque ela estava preocupada mais com outras situações. A gente sempre pôde observar que os interesses eram outros, a gente só não entendia o porquê. Hoje a gente consegue entender por causa do advento da internet, que liberou, você entendeu, a possibilidade de se saber notícias instantaneamente através das mídias sociais. E o que acontece com a sociedade brasileira nesse momento, que é o caminho que está se perpetuando, se está se concretizando, é o desgarramento da ideia de família, de educação. Nós não temos referências paternais ou maternal. Está se acabando isso no Brasil, e é muito importante, a ponto do ministro da Justiça, né, o digníssimo lá, né, falar que, em vez de ele falar de como atuar e o que se fazer para poder combater esse mal, né, ele foi falar em bloquear a internet. A internet, na realidade, é a culpada desse grande negócio. E a gente sabe que isso aí não é a culpada, isso aí é o efeito, né, do desvaneio governamental e educacional que a gente tem tido no Brasil já por tantos anos. Eu diria que 30 anos é o suficiente para você formar uma sociedade, né, uma geração extremamente insensível às necessidades morais que a gente precisa ter. Deixa eu passar para o professor Pilão, fazendo uma consideração e já a pergunta. O governador Ratinho Júnior, ele é um político que demonstra uma independência filosófica. Ele não fica
puxando o saco nem de Bolsonaro, nem de Lula, ele faz o próprio caminho, tem um pouco daquela personalidade do pai, né? Pelo menos nas suas ações. Você acha que ele acerta, então, rapidamente, colocar um tema tão forte quanto esse? Porque tem uma parte da sociedade que vai chiar. Ó, polícia dentro da escola, tal. A gente vive num país onde tem universidade que é proibido entrar a polícia para vigiar. Então, é um pouco ousado, pode sofrer críticas, ele acerta ou ele erra? Eu acho que no Paraná ele vai conseguir fazer. Não sei se ele conseguiria em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas no Paraná consegue. Eu entendo, eu conheço um pouco o Paraná, vou muito a trabalho lá. Eu entendo que o Paraná é uma população um pouco mais moderada sob o ponto de vista dessas questões de esquerda muito ativistas. Um pouco mais, que cultua um pouco mais essa questão que o próprio Silvio falou, né? A questão dos valores, a questão da família. Eu enxergo o Paraná dessa forma. Então ele consegue, na minha opinião, ele consegue sim fazer isso que ele está querendo. Mas eu acho que não deveria ter nenhum problema para fazer isso, ao contrário. Isso deveria ser obrigatório. Porque, afinal de contas, você não precisa pôr dentro da escola, Eudes. Nós tivemos só esse ano de 2023, Eudes, 3 ataques a escolas no Brasil. 3 ataques. O anterior a este, onde nós perdemos Caroline, o nome da menina, 17 anos de idade, e o Luan, 16 anos de idade, é um absurdo, doloroso, é uma coisa... eu fico imaginando os pais desses meninos, né? É uma coisa, assim, intolerável. Então, eu entendo que não pode existir nenhuma resistência para você fazer a segurança dessas escolas. Anteriormente, na ação anterior que foi feita de ataque à escola, eu comentei que deveria ter... vieram uma série de ações, né? Vamos pôr para detectar metal na porta, não sei o que. Eu falei, tudo bem, você põe para detectar metal na porta. Aí o moleque toca a sirene. Quem é que vai lá revistar ele? Quem é que vai falar para ele que ele não entra? Tem que ter uma autoridade, não tem jeito. E a hora que eu falei sobre isso, eu digo, você tem que ter um policial na porta. Por quê? Porque o policial será a autoridade a dizer a ele, espera um pouquinho que eu vou lhe revistar. Por quê? Porque tocou a sirene, ou você tira o que você tem de metal do bolso, ou eu vou lhe revistar. E aí ele não vai entrar armado na escola. Se seja para ir buscar o currículo dele, que é o que ele foi fazer lá, o registro dele na escola, seja para estudar, não vai entrar. E outra coisa também, a hora que você coloca policiais nas escolas, você está policiando a cidade. Porque no entorno da escola está policiado. As pessoas sabem onde buscar ajuda. Então, se você coloca uma viatura com um policial, com 2 policiais na porta de uma escola, ela atende a questões de segurança pública. Então, eu não vejo nenhum problema para ser implantado lá, e eu espero que seja implantado e que isso se distribua pelo resto do Brasil. Vai ser fácil? Não, porque o que o governo Lula está fazendo, você falou para não falar de política, Lula, eu disse, mas de novo. duas vezes. Me chamou de Lula de novo. Pois é, mas eu sou obrigado a comentar o seguinte, que eles estão acabando com as escolas cívico-militares. Então, a chance de que isso se espalhe pelo Brasil é pequena. Só por isso que eu quis citar de novo o seu amigo Lula, viu, Eudes? Mas é que eu sei que não é coisa de política, para se falar de política, mas eles estão fechando as escolas cívico-militares. Ora, será que eles vão querer pôr um carro de polícia na porta da escola? Deveriam. Os filhos deles não terão esse problema, mas os nossos terão. Eu adoraria que o governador Ratinho Júnior, que se não era nosso telespectador, passou a ser agora que nós estamos na Rede TV do Paraná, eu adoraria que se pensasse num projeto, por que não colocar uma base de guarda municipal ou de polícia militar em cada escola do estado do Paraná, e que isso depois fosse... Você imagina aquela história da referência, né? Se acontece alguma coisa no bairro, você sabe onde que busca, onde está lá no recorrer. Onde recorrer. Acho que ajudaria muito e, além disso, ajudaria também na segurança desses casos. Senhores, nós temos que ser rígidos com o nosso horário. Considerações finais, temos 1 minuto, Silvio Braunar.
Obrigadão, mais uma vez, aqui a oportunidade para estar falando aí pela Connect TV, Rede TV do Paraná, e junto com esses parceiros maravilhosos, semana que vem estaremos aqui. Muito bem. Professor Pilão. Um abraço a todos, nós estamos com o tempo corrido, vocês do Paraná, nosso abraço, São Paulo também, no resto do Brasil todo, e em Portugal e Estados Unidos idem. Um abraço a todos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Jefferson, pela produção do programa. A gente vai finalizando por aqui o nosso O X da Questão. Um beijo para todos vocês, continuem conectados com a Connect TV e com a Rede TV do Paraná. Valeu!